Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que Deus possa abençoar o nosso propósito de estudar um pouco mais a doutrina espírita. Hoje falando sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, era uma mensagem de Lacordaire, ditada em Aros em 1863, que fala sobre bem e mal sofrer. Que a gente possa entender a proposta de Lacordaire a nos enviar essa mensagem e termos em nossos corações que Deus, como Pai amoroso e bom, jamais castiga nenhum de nós, mas que apenas acata o resultado do nosso livre-arbítrio, que nem sempre é bem usado, bem utilizado, e essa indisciplina perante a justiça divina nos traz algum desconforto que nós chamamos de sofrimento. Antes, porém, abordando que, diferentemente do que nós pensamos e vimos trazendo esse pensamento ao longo dos anos, que o sofrimento não é um castigo, nem uma desforra, nem uma vingança de Deus contra nós, porque o Pai jamais guarda a raiva de seu Filho. Isso em falando do Pai terrestre. É lógico que existem exceções, mas normalmente o Pai terrestre não guarda a raiva de seus filhos. Que falamos então de Deus, que é um Pai por excelência e virtuoso sempre, em todas as suas qualidades, e no máximo que a gente possa entender. Então ele jamais faria um filho seu sofrer por algum capricho ou coisa parecida. A mensagem de Lacordaire, no item 18, começa dizendo para nós o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que dele é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão no mundo sofrem, seja rico, pobre, potentado ou que viva na penúria. Todos nós passamos por algum desconforto, a que nós chamamos de sofrimento. Então Jesus não estava se referindo a todos que sofrem, mas apenas aqueles que sofrem com proveito, sofrem e sabem sofrer. E parece meio contraditório falar em sofrer bem. Poucos sofrem bem, pois pouco compreendem que somente as provas bem suportadas. Então lá acontece o seguinte: poucos de nós sofrem bem. O que é sofrer bem? É preciso que a gente entenda, como a gente começou logo no início da nossa conversa, em saber que o sofrimento não é um castigo, mas que é uma resposta ao nosso procedimento equivocado em algumas vezes, ou é uma prova para ver se nós somos fortes naquilo que estamos sendo testados, para então possamos nos promover na escala espiritual. Ou seja, nós estamos num processo de provas ou expiações. Ou os nossos sofrimentos são provas, ou seja, aqueles testes necessários para nos promover na escala espiritual, ou são expiações, resultado das nossas escolhas equivocadas nessa existência ou em outras existências. Pois bem, dito isso, a gente vai ter uma forma de encarar o sofrimento bem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então, o que fala sofrer bem? É suportar com resignação, com compreensão, com paciência, sabendo que tudo aquilo ali é transitório. Aquele infortúnio, aquele desconforto que estamos passando é apenas uma fase que nós precisamos passar para dar a resposta que Deus precisa para saber como nós vamos caminhar daqui para frente, não é isso? Ou é alguma coisa que a gente tenha feito errado, né? Ou é um teste para que a gente possa ser promovido. Em ambos os casos, nós devemos nos vangloriar quando estamos sofrendo. Por quê? Porque muitas pessoas, mas como é que eu vou me vangloriar? Vou ficar feliz em estar sofrendo. Porque se você está sofrendo, é porque Deus viu em você condição já se quitar daquele débito que você carregava perante a justiça divina. Porque enquanto nós não estamos em condições de pagar, Deus não vai nos causar nenhum sofrimento que a gente não possa suportar. Então, se aquele sofrimento aparece, é porque nós estamos em condição de suportar, e com isso, suportando-o bem,
estaremos dizendo a Deus que estamos crescendo na escala espiritual, que já estamos prontos a compreender a sua sabedoria, em saber que aquele sofrimento não é um castigo, mas um teste de confiança que Deus nos dá. Sabendo que todos nós temos o nosso tipo de sofrimento, o nosso tipo de infortúnio, que muitas das vezes a gente não fala, e as pessoas às vezes pensam que a gente não tem problema. Ah, mas fulano não tem problema, porque ele nunca ouvi se queixando de nada. É lógico que a gente não precisa ficar alardeando a nossa dor, para que todos saibam que a gente sofre, né? Basta nós sabermos pelo que estamos passando. É um ditado antigo que diz: cada um sabe onde seu calo aperta, né? Muitas das vezes nós sofremos calados, passando por certos tipos de privação, de infortúnio, ou de desconforto, de dor, qualquer coisa, que as pessoas não desconfiam do mal que a gente está carregando. Muitas das vezes a gente está sorrindo para as pessoas, mas por dentro com o coração em lágrimas, né? É lógico que isso não quer dizer que nós devemos ocultar das pessoas o nosso sofrimento, quando isso se der na questão que nós precisarmos de ajuda. Não devemos bancar o orgulhoso, saber que nós somos capazes sozinhos de suportar a nossa dor. Muitas das vezes precisamos de um ombro amigo, de alguém para conversar, de alguém para nos consolar, de alguém que nos possa dividir conosco aquela experiência que muitas das vezes já foi a experiência dela também. E ela vai nos dar várias dicas, vários conselhos, várias exortações a que nós possamos suportar aquele sofrimento, porque ela também passou e conseguiu vencer. Então, quando a gente vê o exemplo de um vitorioso, a gente se habilita e a gente se enche de mais de confiança em saber que nós também podemos suportar. E é lógico que nós podemos suportar, porque Deus, como volto a repetir, jamais daria qualquer prova que fosse aniquilar um filho seu. Pelo contrário, Ele só dá aquilo que nós podemos suportar. Os Espíritos dizem que aqueles que nós chamamos de sofrimento, às vezes ele não representa 10% da nossa dívida perante a justiça divina, né? Então Deus cobra em doses homeopáticas para que a gente não possa sucumbir diante do sofrimento. Então, sabendo que nós somos capazes de suportar aquele sofrimento, que aquilo ali é uma coisa transitória, que aquilo ali é um recibo de quitação. Se nós passarmos bem para aquela situação, uma quitação perante os débitos divinos, nós vamos encarar com mais resignação, com mais fé, com mais tranquilidade e com mais certeza que nós seremos vitoriosos. Muitas pessoas falam, mas você tem que orar muito. É verdade, nós temos, a oração sempre é um remédio eficaz nos nossos sofrimentos. Mas não é só a oração, só não resolve. A oração é um fortificante, é um elixir para que a gente possa suportar aquele momento, mas não sairemos daquele momento se não trabalharmos com muita fé, com muita coragem, com muita disposição e com o ânimo redobrado, nos entregarmos à luta certos da vitória, sabendo que nós podemos suportar aquilo ali. Então não basta só orar e esperar que aquilo tudo se passe, aquilo tudo cesse, como num passe de mágica. Se não nos entregarmos ao trabalho, aquela situação vai perdurar por muito e muito tempo. E para terminar, Lacordaire encerra a sua mensagem dizendo: bem-aventurados os aflitos, pois se pode traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão um centro da alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, se nós soubermos suportar com coragem, com ânimo, jamais deixando que a falta de fé se aposte no nosso coração, sabendo que tudo é temporário, que nós vamos sair vitoriosos daquela refrega, nós com certeza superaremos todo e qualquer obstáculo, como já superamos muitos ao longo da nossa jornada. Basta que jamais esmoreçamos, mas que tenhamos a certeza que Deus nos reserva sempre a vitória, desde que nós nos dispusermos a lutar por ela. Muita paz a todos, muita saúde, muito ânimo e, sobretudo, fé renovada, fé redobrada, para que a gente possa sair dessa encarnação com êxito de 100% de aproveitamento da nossa estada aqui na Terra. Muita paz a todos.